Olá, meu amigo, minha amiga. Graças a Deus, novamente estamos aqui com vocês para fazer aquilo que está determinado. Orai um pelos outros. Estaremos realizando a oração em seu favor, da sua casa, do seu lar, da sua família. E também você estará recebendo aí onde que você está uma palavra que estará lhe fortalecendo, pois o objetivo deste canal é isso, é levar para você uma palavra de fé e de otimismo para lhe abençoar sobremaneira. Quero agradecer desde já a todos que têm se inscrito no canal, aqueles que têm assistido, têm compartilhado, você que é uma pessoa que tem sido parceira. Muito obrigado por tudo. Tenha certeza que Deus estará lhe abençoando muito mais ainda, tá certo? Se você deseja colocar o seu nome para oração, você pode colocar aí nos comentários. Isso mesmo, você pode inclusive inscrever-se no canal, se assim você deseja, dê o seu like, ative o sininho e eu tenho a certeza que os próximos vídeos serão assim, até mesmo indicado para vocês. A palavra de Deus fala aqui sobre a oração. É esse o propósito que nós temos, de orar um pelos outros, orar inclusive pela nação, orar inclusive pelos governantes. A oração é que nos dá, na verdade, a certeza da vitória, porque é uma convicção que Deus colocou dentro de cada um de nós. A pessoa que realmente ela é de Deus, ela é de oração, ela está sempre ligada com Deus e orando em espírito em todo o tempo, em todo momento. Nós precisamos de Deus para tudo, inclusive nesse tempo em que vivemos, em que os acontecimentos que tem tido no dia a dia. Olha, só Deus para nos dar o livramento, só Ele para nos guardar, para nos proteger. E talvez você seja uma pessoa cujo qual, neste momento, estou falando contigo, né? E você já teve muitas experiências. Você já teve experiências de que Deus te deu livramento em momentos de dificuldade, de aperto, em situações difíceis. E Ele é o mesmo e continua sendo. E irá continuar dando livramento para você, lhe abençoando, sem sombra de dúvida. Paulo aqui no seu ministério terreno, inclusive, ele fala a respeito da oração no livro de Colossenses, no capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz assim, ó: damos sempre graças a Deus, né, quando oramos por vós. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Sempre já agradecendo, porque sabendo que Deus, através da oração que Paulo realizava, estava dando livramento para aquelas pessoas que estavam passando por dificuldades, por aperto, por situações difíceis, porque essa é a convicção daquele que realmente tem em si a palavra de Deus. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, ou seja, o amor verdadeiro, ele não é hipócrita, ele não é falso, ele não é fingido, né? Que o amor verdadeiro é daquela pessoa que realmente torce pelo sucesso de outro. Pessoa que é de Deus, ela tem prazer no que está acontecendo na vida das pessoas que estão conquistando. Ela não tem dentro de si o desejo maligno de daqui a pouco a pessoa está vendo, né, que o seu vizinho, os seus conhecidos, seus amigos estão tendo sucesso e acaba tendo inveja, tendo, né, dentro de si uma amargura, porque aquela pessoa que é de Deus, ela tem essa convicção, ela torce pelo sucesso dos seus, e principalmente dos seus, e de todos. E diz assim a palavra de Deus, ó: por vossa causa, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Diz assim, ó, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. A graça de Deus. Graça quer dizer favor imerecido. Muitas pessoas elas têm tentado fazer por onde, né, propósitos, pagar preço, achando que elas irão conquistar. Mas Deus já determinou tudo, já está tudo estabelecido. Nós é que temos que continuar confiando e crendo, porque quando realizamos a oração, é na convicção de que já aconteceu, já está determinado. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e também a vós outros,
fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. As pessoas, além de elas estarem passando por situações difíceis, começaram a ter uma vida transformada e elas se alegravam. Por quê? Porque essa é a convicção de quem realmente tem em si a palavra de Deus. E diz assim, ó, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você vê quando falamos de oração, a igreja primitiva, no tempo de Pedro, de Paulo, né, de João, eles eram pessoas que oravam constantemente, nunca esmorecendo. E era o ensinamento que eles levavam para os seus ouvintes, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você vê, ó, como diz a palavra de Deus, a fim de viverdes de modo digno no Senhor. O que é viver de modo digno no Senhor? É uma pessoa viver uma vida reta, ela andar em retidão, se afastar das coisas erradas. Não é ela se tornar um crente bitolado, não, mas é ela procurar andar na luz. Uma pessoa que anda nas trevas, ela não tem direção, ela não tem um objetivo, porque ela vive uma vida voada, esperando assim, né, que se acontecer, aconteceu. A pessoa que ela tem a direção de Deus, que anda na luz, ela tem um objetivo. Qual o objetivo principal? Agradar a Deus acima de todas as coisas. E de que modo ela agrada a Deus? Fazendo a sua vontade, fazendo a sua obra. Mas espera aí, um dia você falou que a obra de Deus ela já foi realizada. Sim, mas o que nós nos referimos é da pessoa fazer aquilo que agrada a Deus, amar uns aos outros, ela estender a mão ao aflito, ao necessitado, ela procurasse uma pessoa gentil, educada, ela procurasse uma pessoa compreensiva. Isso que agrada a Deus. Nós temos que viver isso diariamente. Nós passamos muitas vezes por situações, inclusive que daqui a pouco quer tentar tirar a gente do espírito, mas parando para pensar, temos que fazer aquilo que é da vontade de Deus. Por isso que a igreja em Colossos, né, ela procurou agir desta forma. Não a igreja de Colossos, mas a que estava lá, as pessoas de Deus, cujo qual o evangelho chegou até elas. A pregação da palavra, na época de Paulo, ela percorreu o mundo todo naquele tempo. O mundo se resumia no antigo mundo, no antigo continente, com respeito às Américas, não tinham sido descobertas ainda. Então, o evangelho, ele se propagou, ele foi pregado nas viagens missionárias que Paulo teve, onde os da circuncisão, Pedro, Tiago e João, juntamente com seus companheiros também, pregaram para a casa de Israel. E o que aconteceu quando foi pregado o evangelho, a parousia de Jesus aconteceu no ano 70. A história contada por Flávio Joséfo sobre a guerra dos judeus mostrou a guerra que Israel teve contra Roma, no qual o templo foi destruído. Houve aquele tempo de tribulação como nunca tinha acontecido antes. E o evangelho tinha sido pregado no tempo de Paulo por todo o mundo. Hoje pregamos a palavra no que diz respeito não como doutrina para instrução, no sentido da pessoa se tornar, dela fazer parte de uma denominação, de um espaço físico, dela ter um selo sobre ela humano, não, mas para que ela seja despertada na mente dela, para que ela se conscientize que ela é uma eleita, uma escolhida de Deus, porque tudo já se realizou, tudo já se concluiu. Quando Jesus disse está consumado, ali ele cumpriu com aquilo que deveria de ser realizado para que o homem tivesse acesso a Deus. Hoje o Espírito ele habita em nós. Naquele tempo, na igreja primitiva, eles tinham que buscar o Espírito.
Hoje, quem é de Deus já nasce porque é um eleito, já nasce com o Espírito de Deus em si. O que tem que acontecer é de ser despertado na pessoa. Quando é despertada, a pessoa se conscientiza, ela não tem mais necessidade de que alguém instrua ela, mas ela tem prazer de ouvir quando alguém está pregando a palavra, ela tem prazer de ouvir quando é pregada a palavra verdadeiramente, não com dogmas, com sofismas, não com o que diz respeito à prática da lei, né, de oblações, de sacrifícios, de pagar preço, né, de contribuições. Hoje, quando se fala a respeito disso, muitos têm questionado, não, mas isso as pessoas têm que ajudar. Meu amigo, minha amiga, quando a palavra de Deus fala com respeito à oferta, com respeito a sacrifício, estava se referindo ao antigo pacto, à antiga aliança. Cristo fez um sacrifício único e perfeito. Ele fez um único e perfeito sacrifício. O sacrifício hoje que nós apresentamos para Deus é fruto dos nossos lábios, um amor não fingido, de um amor puro e verdadeiro, cristalino, no que diz respeito da pessoa sempre dando graças a Deus por tudo. Mesmo que ela enfrente situações difíceis, problemas, dificuldades, ela sabe que Deus é com ela. Porque mesmo aqui, como diz, né? Capítulo 1, versículo 9, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e entendimento, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento, no conhecimento de Deus. Conhecer a Deus, a glória do homem é essa, conhecer a Deus, não a pessoa ter posição, da pessoa ter formação, porque muitos têm considerado que estão aí, né, tendo posições porque são mestres, têm títulos. Isso não é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus é viver uma vida reta, uma vida digna. Pode a pessoa ser considerada mais insignificante no que diz respeito ao trato deste mundo, mas se ela é uma pessoa que anda na presença de Deus e agrada a Deus, o Pai a ama e o amor de Deus é incondicional, não tem comparação. Então, meu amigo, minha amiga, nunca deixe que ninguém lhe convença de que você é uma pessoa cujo qual Deus vai lhe pôr alguma coisa para ter, no sentido assim, ó, de querer te dar um castigo. Quando acontece da pessoa transgredir, da pessoa cometer algum erro, ela vai colher aquilo que ela plantou. Nós somos os responsáveis pela nossa vida. Não adianta a pessoa querer transmitir para outros, passar responsabilidade para outros. É o que o mundo faz. Quando a pessoa... É a mesma coisa no que diz respeito quando tem um atleta. Não sei se você já reparou com respeito à questão de futebol. Depois que um time, com respeito, ele ganha a partida, quando é entrevistado lá um atleta, geralmente ele diz, porque nós estamos treinando, porque o professor lá, que é o treinador, né, nos orientou assim, e nós vamos fazendo isso, aquilo tal. Ou seja, se enche de razão, mas quando perdem, culpam o quê? Culpam o árbitro, culpam o campo, culpam a tabela com respeito a jogos. Não é assim? Mas na dificuldade, no problema, na conquista, nós é que somos responsáveis. O que nós plantamos, nós vamos colher. Isso não tem churumela, não tem churumingo. É como diz aqui, olha só, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, em toda boa obra. Não é a pessoa estar lá no fim de semana, no sábado, em vez de ela estar junto com a família, né, dando atenção para os seus entes queridos, está lá limpando um espaço físico, sendo até mesmo um serviçal de um trabalho cujo qual nem é remunerado, né? A pessoa está lá fazendo, achando que está fazendo para Deus, está fazendo para Deus não, está fazendo para o homem, e o homem tirando proveito. Que coisa séria, que coisa triste. Não, mas eu estou agradando a Deus. Agradar a Deus é fazer a boa obra, é estar transmitindo para as pessoas a palavra de fé e de otimismo. Quando nós andamos na cidade, durante o dia, durante a semana, conversamos com pessoas, falamos para elas, vamos em frente, já deu tudo certo. Por quê? Porque nada dura para sempre. E como diz a palavra de Deus aqui, sendo fortalecido, versículo 11, com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria,
dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Uma pessoa que anda na presença de Deus, que procura fazer o que é do agrado de Deus, Deus, com certeza, através da sua palavra, a purifica, a santifica. Nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós não somos lavados por uma água de uma piscina ou de um rio. Nós somos lavados pela palavra de Deus, que nos limpa. Como que a palavra de Deus nos limpa e nos fortalece? Porque é como a pessoa ela se alimentar no seu corpo físico. Se ela se alimenta de coisas que lhe prejudicam, é óbvio que ela futuramente vai ter problemas de saúde. Se uma pessoa ela se alimenta de coisas que o mundo insinua e o que o mundo lhe propõe, é óbvio que ela vai acabar entrando em parafuso, em desatino, ficando desorientada, das muitas vezes preocupada, aflita, e das muitas vezes nem dormindo tranquila à noite, só pensando em transtornos, em problemas. Aí começa a lhe bater nervosismo, angústia, aflição, a opressão. Quantas são as pessoas que elas têm tido problemas de depressão? Por quê? Porque falta dentro delas o quê? O fortalecimento. Aquilo que fortalece o seu espírito, que é a palavra de Deus. E é isso que a igreja dos Colossenses lá estava recebendo. Estava se fortalecendo na palavra de Deus e recebendo justamente a palavra através de Paulo e se fortalecendo, porque Paulo orava pelos seus, como nós assim buscamos realizar através deste canal, para que você ouça a palavra de Deus e também através da oração Deus venha lhe abençoar sobremaneira. Mesmo que a palavra de Deus diga assim no livro de Efésios, que ele já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, as bênçãos são realizadas na nossa vida nas regiões celestes, nas regiões celestiais, ou seja, no intelecto, na convicção, na certeza, quando a pessoa tem em si a palavra de Deus, tá certo? Então vamos realizar a oração em seu favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, adorado, exaltado, magnificado é somente o Senhor, Deus glorioso, digno de todo louvor, de toda exaltação e adoração. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por esta oportunidade de podermos, meu Deus, ter este acesso, meu Deus, ao lar dessa pessoa através da Tua palavra, através, meu Deus, deste canal. Muito obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, por esta pessoa. Meu Pai, ela está se fortalecendo, se renovando a cada dia, a cada instante, a cada momento. E assim, meu Deus, que através desta senhora, deste senhor, o lar dela, meu Deus, seja uma bênção. A família, a casa, o lar, haja entendimento, compreensão, harmonia, diálogo. Seja como um pedacinho do céu. Meu Deus, que esta pessoa tenha saúde e vigor físico. Se ela se encontra com problema de saúde, que ela seja curada neste momento. Que ela receba, meu Deus, no corpo dela o fortalecimento, no sangue, nos órgãos, nos ossos, no organismo dela, meu Deus. E também no que diz respeito à parte econômica e financeira, que aquilo que estava dando errado, meu Deus, já passou a dar certo. Que as portas que estavam fechadas já estejam abertas, já estão abertas diante dela, meu Deus. Nós entregamos tudo em Tuas santas mãos e que toda tristeza, toda aflição, toda angústia, toda preocupação, tudo isso também já caiu por terra. Te louvamos, te agradecemos por tudo, meu Deus, na certeza de que assim todos já estão abençoados. Graças a Deus, graças ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado por tudo, pela Tua compaixão, pela Tua graça e misericórdia. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, então, com toda certeza você já está abençoado, tá certo? Nós vamos ficando por aqui, estaremos juntos numa nova oportunidade. Que Deus abençoe